vamos porque a hora se avança. Mateus capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Versículo 18 a 22. O texto que eu escolhi para que nós pudéssemos estar pregando nessa noite aos irmãos nos propõe pensar sobre o seguinte título: apenas a aparência não conta. À luz do texto, leamos a passagem bíblica. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Ó Deus bendito, sob a tua graça e misericórdia nós nos encontramos. E aqui, ó Deus, desejamos permanecer. Rogamos que o Senhor nos fale um pouco mais ao coração e desta feita, por meio de mim, da minha vida, ó Deus, tenha misericórdia de mim, do teu servo, tenha misericórdia do teu povo e nos abençoe, nos auxilie, compreendendo a tua palavra, iluminando os olhos do nosso entendimento. É a nossa súplica, a nossa oração, pela qual nós também te agradecemos por todos os teus favores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Normalmente, irmãos, se diz que a primeira impressão é a que fica. E essa é uma boa maneira, uma simples maneira de se estabelecer um conceito, não é? Essa forma de falar é uma maneira de se estabelecer um conceito a partir da aparência. A primeira impressão é a que fica. É a maneira mais rápida de se definir alguém a partir daquilo que é aparente. Às vezes nós acabamos definindo as pessoas, o que as pessoas são e quem serão elas para nós a partir dali, exatamente tendo como ponto de partida, primeiro momento, nós as encontramos, as vemos, baseados nesta certa primeira impressão. E talvez nenhum de nós esteja livre dessas primeiras impressões. Existe uma outra expressão que vai de encontro a essa. Ela diz o seguinte, que nem sempre o que é, ou nem sempre as coisas são o que parecem. Nem sempre o que parece é. Eu imagino que essa expressão procura equilibrar os pratos da balança. No fundo, pode ser que aquela aparência inicial, aquela primeira impressão de uma pessoa, consiga definir bem o caráter, a personalidade, mas pode ser que não. Pode ser que o que parece à primeira vista não seja suficiente, na verdade, para definir alguém. Então, a partir disso, nós devemos entender que apenas a aparência não conta. A partir do texto que lemos, podemos ver o quanto Jesus nos ensina sobre aparência. A partir disso que ele fala, nós podemos então fazer algumas aplicações para a nossa vida. Sempre é bom e é recomendado olhar o contexto da passagem. Se queremos entender corretamente uma passagem bíblica, nós precisamos então levar em consideração o contexto da passagem. E o contexto são estas
informações, talvez um pouco antes, um pouco depois do que lemos, que ajudam a montar esse painel e a gente entender melhor a passagem bíblica. O nosso texto, então, fala de uma figueira que está cheia de folhas, e que Jesus foi ali buscar um fruto. Ele estava com fome, mas diz o texto que quando ele chegou próximo à figueira, procurando fruto, ele não encontrou. E então o que ele fez? Ele simplesmente amaldiçoou a figueira e ela logo se secou. E isso chamou a atenção dos discípulos. Mas como entender essa passagem? Se olharmos para ela de forma isolada, o risco que se corre é de se estabelecer um sentido, talvez bastante distante daquilo que a passagem de fato nos oferece. Por isso é bom se perguntar, o que vem antes do relato da figueira? E por que essa pergunta ela é então importante para nós? Exatamente porque são essas informações precedentes, irmãos, que nos ajudam a estabelecer e entender o contexto no qual esse evento da figueira sendo amaldiçoada, onde ele se encaixa aqui. Nós precisamos olhar para isso pelo menos o suficiente. Então nós precisamos voltar um pouco e entender que no capítulo 21 de Mateus, no início, Jesus se prepara para entrar em Jerusalém. Aquela era a semana da paixão do Senhor. Primeiro passo, aquele passo decisivo em sua jornada até a cruz. Sua entrada em Jerusalém, portanto, seria como o estopim que acenderia o fogo da oposição mais cruel e feroz no coração dos líderes, os principais líderes religiosos de Israel contra o próprio Senhor. Sua entrada em Jerusalém, como se deu naquele dia, naquele formato, naquela dinâmica, naquele movimento, despertou o coração daqueles líderes. E eles então, a partir disso, por todos os meios, procurariam de uma forma ou de outra, tentar acabar com Jesus, silenciá-lo, paralisá-lo. O Senhor entrou em Jerusalém, celebrado pela multidão, o rei montado em jumento. Ele percorreu as ruas de Jerusalém, rumo ao templo, e ali no templo ele promoveria uma verdadeira limpeza. Ele varreria para fora aqueles que haviam transformado em covil de ladrões, aquela que ele mesmo chama de casa de oração. O templo, ou pelo menos parte dele, de sua estrutura, havia adquirido outro uso. Os vendedores de animais haviam encontrado ali um caminho fácil para o lucro, ganhar dinheiro às custas daqueles que de longe vinham a Jerusalém para oferecer sacrifícios. O templo havia se tornado, ao invés de um lugar de contemplação da glória de Deus, de ficarem maravilhados com a majestade de Deus, o templo havia se transformado num lugar, numa tenda de comércio. Sabe quando as coisas aqui ou ali e vão sendo feitas repetidamente, e essas coisas elas não são assim talvez tão apropriadas, ou nem um pouco apropriadas, mas elas vão sendo feitas aqui e ali, e elas vão como que se tornando um hábito, um costume, de forma que esse movimento vai como que gerando uma espécie de nova perspectiva sobre as coisas, sobre os fatos.
uma consciência diferente. E essas coisas que não são, quem sabe, tão corretas, tão certas, tão apropriadas ou em nada apropriadas, mas vão sendo feitas pouco a pouco, elas vão se estabelecendo quase como que alguma coisa muito lícita, muito correta, muito apropriada agora. Alguma coisa que molda o cenário mental e já não incomoda a consciência. Exatamente isso começa a acontecer no templo. Aquilo que começa a ser feito de uma forma pacata, vai ganhando uma dinâmica, um volume, e isso vai mudando a consciência das pessoas, vai moldando a própria consciência, de maneira que agora este comércio estabelecido no templo já não é um problema, não é, quem sabe, alguma coisa inapropriada, indigna, incerta. O Senhor entra ali, Ele expulsa cambistas, vendedores, e na sequência, ali mesmo o Senhor curou cegos e coxos. Capítulo 21 vem estabelecendo isso para nós. Mas o que acontece em contrapartida ao que o Senhor faz ali? Sacerdotes e escribas, eles encontraram exatamente nesse momento de Jesus algo que deveria ser questionado. E sabe, aqui é curioso uma coisa, sabe, irmãos? Quando o pecado não nos escandaliza, mas o confronto do pecado parece que incomoda os crentes, isso parece ser tão comum. Porque às vezes as pessoas estão tão habituadas com certas práticas, com certas condutas, certas manias, se tornar assim alguma coisa muito que ordinária. E isso parece não causar nenhum constrangimento, nenhum incômodo. Mas quando o pecado é confrontado, isso gera uma bagunça. De maneira que muitos têm se escandalizado com o combate, o confronto do pecado, a pregação que expõe o mal, mas não se incomodam tanto com o pecado em si, como uma coisa ruim, má, por sua própria natureza. Aqueles sacerdotes e escribas não se escandalizavam com o comércio estabelecido, eles não se escandalizavam com a imundície que os animais deixavam no templo, mas eles se escandalizaram quando Jesus expulsa cambistas, acaba com aquilo e diz: este lugar é casa de oração. Milagres estavam sendo feitos ali, realizados diante dos olhos daqueles líderes religiosos, daqueles sábios segundo os homens. Mas tudo que eles conseguiram ver era que alguma coisa precisava ser feita imediatamente, logo, mas alguma coisa forte o suficiente que pudesse parar aquilo. Esse é o nosso contexto. Depois de ser aclamado como filho de Davi, ele entra sob estas aclamações, hosana. Depois de expulsar os vendedores, depois de promover um verdadeiro saneamento no templo, curar doentes, no outro dia, saindo dali, ele passa pela figueira. Tinha apenas folhas, mas não havia nenhum fruto. E Jesus amaldiçoa, ela seca. E aí vem uma pergunta: será que Jesus não exagerou, amaldiçoando para a morte uma pobre planta, simplesmente porque não tinha um fruto para dar naquele momento? Qual o alcance disso, irmãos, para nós, como igreja? Não há como negar que esse acontecimento serve de figura de coisas espirituais para nós. Um antigo escritor, conhecido de muitos de vocês, acredito, John Ryle, ele escreve, foi uma parábola teatralizada, tão repleta de significado como qualquer das outras narradas pelo Senhor. Certamente aquela figueira que secou pregava uma mensagem
pertinente àqueles dias. De tal maneira que, mesmo tendo secado suas raízes, ainda podia falar. E não apenas falar àqueles discípulos, àqueles que estavam próximos do Senhor, mas falar certamente ainda a nós hoje também. Isso nos alcança. Os ecos da mensagem que ecoa a partir da figueira que se seca pelas palavras do Senhor, ainda podem e ainda devem ser ouvidos por todos os cristãos. Se alguns resistem aos pregadores de carne e osso, quem sabe possam ouvir a pregação da figueira. Certamente, ao fazer a pobre figueira perecer, o Senhor estava ensinando uma verdade espiritual das maiores. Uma das maiores. O sermão pregado por Jesus através da figueira deve ser ouvido por nós também hoje. E é interessante, irmãos, saber que a figueira tem um primeiro ciclo de frutos, e isso é interessante, nos ajuda a entender. Um primeiro ciclo de frutos que surge junto com os brotos. Eles começam pequenos, tímidos, aparecem às vezes junto com as folhas ali entre elas, junto com os brotos. Mas não é o ciclo principal, aquele esperado. Então isso significa que quando Jesus vai à figueira repleta de folhas, é de se esperar, em tese, que naquele momento pudesse haver algum fruto, embora os melhores ainda estivessem por vir. Mas ele vai, não achando nenhum fruto naquela figueira, apenas folhas, ele a amaldiçoa. É de uma figueira que aparentemente se encontra nessa condição que Jesus se aproxima, vendo apenas folhas. Ele, quem sabe, esperava encontrar ali um fruto entre os brotos, mas aquela aparência estava comprometida. Só aparência não basta. A aparência da planta escondia uma árvore sem frutos. Havia folhas, mas não havia frutos. E à luz do que nós vemos no contexto do início do capítulo, uma religião, templos, sacerdotes, sacrifícios, tudo o que aparentemente pudesse descrever Israel como vivo, na verdade, naquele momento não passava de aparência. Tinha um templo, tinham sacrifícios, tinham sacerdotes, mas aquilo que poderia indicar vida, na verdade, camuflava interesses políticos, interesses pessoais, um comércio escandaloso no templo, um desvio da verdadeira religião. Não eram em nada diferentes da figueira, que apenas tinha aparência de quem talvez pudesse dar algum fruto. Eles possuíam tudo que aparentemente pudesse encher os olhos de quem observasse tudo a certa distância. Quem sabe olhando um pouco de longe a figueira, olhando um pouco de longe o templo, o sistema de sacrifício, sacerdócio, olhando um pouco a distância, alguém pudesse dizer, há frutos nisso. Mas é quando Jesus se aproxima da figueira e olhando mais detidamente nela, que ele constata que ela não tem fruto. Jesus expõe ao público uma religião nacionalista que possuía uma aparência de coisa viva, quando na realidade se encontrava de forma estéril. A árvore diante de Jesus cheia de aparência, sem frutos, estampa um painel de como Israel estava naqueles dias. Estampa o templo, casa de oração, mas que havia sido transformado em covil de ladrões. Aquela figueira estampa aquele sacerdócio, em sua maioria corrompido, preenchido de homens sem escrúpulos,
maus na sua maioria, longe de Deus, cheios de zelo por Deus, mas sem entendimento de Deus, nem sobre Deus. Gente cega que não conseguia reconhecer o verdadeiro rei diante deles. Gente enferma, mas que não conseguia compreender que o médico estava diante deles. Maus de coração que, ao invés de glorificarem a Deus pelos cegos e coxos curados ali, rejeitaram e reprovaram o Senhor. Eram homens sedentos de poder humano. Essa é a verdadeira figueira sem frutos, da qual aquela que no dia seguinte se secou é apenas uma figura, uma representação. A figueira repleta de folhas, mas sem fruto algum, que se seca, era a antecipação do que viria muito em breve a acontecer a Israel. Israel como figueira que seca, que se desfaz, cuja aparência que impressiona quem olha de longe se desfaz. O templo deixaria de existir, sucumbiria ao poder de Roma, seria destruído, sacrifícios cessariam, os sacerdotes não mais seriam separados para ministrar, secaria, porque aparência é só aparência. Tudo que era mais aparente naqueles que rejeitavam a Jesus e no que eles mais se agarravam, secaria até a raiz, passaria, nada restaria senão memórias, lembranças. A aparência que tinham não podia ser confirmada, pois não passava de simples e mera aparência sem frutos. Estavam sendo rejeitados, visitados, mas não compreendendo, rejeitados. Irmãos, apenas a aparência não conta para nenhum de nós. Não conta apenas ter aparência de reverendo. Não conta ter apenas aparência de cristão. Isso, no fim das contas, não resolve as coisas. Não é a chave. Certamente o exemplo encontrado aqui tem muito a nos ensinar. Nos ensina a considerar o fato de que Deus não vê a aparência, Ele não considera aparências formais, mas Ele vê o coração. Foi assim quando da escolha de Davi, da unção de Davi para rei, a aparência de seus irmãos belos, fortes, vistosos, não significava senão apenas que aquela aparência poderia, de alguma forma, encher os olhos. Que jovens bonitos, que jovens formosos. Este ou aquele pode ser o rei de Israel. Mas Deus não vê a aparência. Deus olha o coração. Essa história nos ensina a considerar isto. Deus não se empolga, Deus não se engana com as nossas aparências. E Deus é diferente de nós. Quando nós nos vemos diante de alguém, próximos a alguém, estabelecemos quem essa pessoa é no momento e talvez quem ela vai ser o resto da vida para a gente, a partir do primeiro momento, a partir da primeira aparência, da primeira impressão. Como a gente diz, a que fica, que não deve ser a que fica. Deus não age assim.
Deus não se empolga ou não se confunde com aparências. Ele é diferente de nós. Uma vida cristã meramente de aparência, como uma figueira repleta de folhas, mas sem frutos. É algo que o Senhor sabe reconhecer. Ele olha, ele vê folhas. Poderia ser que houvesse algum fruto inicial, mas só há folhas. Parecia ser uma árvore que possuísse algum fruto, mas só folhas. Quando falamos que há o verdadeiro evangelho em distinção ao falso evangelho, que há o evangelho de Cristo e um falso evangelho que procede do diabo, quando nós falamos que há muitas igrejas que são, na verdade, falsas igrejas, que há muitos ministros, mas entre os muitos há muitos que são falsos ministros de Cristo, são falsos mestres. Quando isso é dito, é pronunciado, alguns mais reticentes na igreja, eles chegam até a dizer: mas será? Mas será que não é um tanto exagerado desqualificar alguns só porque eles se diziam da palavra? Será que Jesus não foi muito exagerado, radical? Ele poderia ter dado um tempinho para aquela figueira, quem sabe num outro momento ela não produzisse um fruto. Não, ela não tinha fruto na hora que ele queria. Ele é o Senhor soberano. Ela só tinha folhas. Mas será que desqualificar alguns só porque se desviam da palavra? Desviar da palavra não é só, é tudo o que nós não devemos fazer. Será que Deus não está com eles também, só porque eles têm um culto bem humanístico, onde homens são celebrados, aonde o que deveria ser culto parece mais uma rave, um baile, alguma coisa desse tipo? Será que um tipo de medida muito severa não está sendo aplicada, usada? E alguns ainda dizem, alguns mais tolerantes: veja o resultado do trabalho desses pastores, veja o resultado do trabalho dessas igrejas, veja o que eles têm produzido no reino de Deus. Talvez alguns que pensem assim não façam por maldade, mas por uma certa ingenuidade. Mas a pergunta que se deve fazer é: são mesmo frutos o que se vê ou apenas folhas? Você já parou para examinar se não é um observador enganado que olha, vê folhas e as confunde com frutos? Ou conclui pela aparência que em meio a tantas folhas verdes devam existir frutos? As palavras do Senhor à igreja de Sardes, em Apocalipse 3, 1 e 2, são interessantes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Pode haver muita folha, mas nenhum fruto, e os frutos serem confundidos com o aparente verdor das folhas. Então o Senhor olha para os discípulos, admirados do que ele fez. E não querendo estabelecer algum tipo de impressão imprópria, ele diz: contenham-se, fiquem tranquilos, tenham fé, não duvidem. E então não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte dissertes:
ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Então o Senhor diz àqueles discípulos: vocês têm a chave da pregação. Vocês são portadores do Evangelho, da pregação desse Evangelho. E pela pregação vocês revelarão aquilo que é a mera aparência. E vocês farão isso em escala muito maior. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, saibamos de algo muito verdadeiro. Uma vida cristã meramente de aparência, como uma figueira repleta de folhas, mas sem fruto, de nada servirá. Para nada servirá toda aparência. Nem toda ela basta. A aparência apenas não conta. As aparências podem colocar alguém integrado à vida da igreja, visível e local, mas não pode garantir que este alguém estará com o Senhor pela eternidade. As aparências podem convencer os homens por algum tempo, mas elas não podem convencer a Deus nem por um segundo. E um conselho pastoral para todos nós: não queiramos ser encontrados pelo Senhor como uma figueira que aparenta, mas que não tem qualquer fruto. Porque isso não acabará bem. O mundo está cheio de cristãos, as igrejas estão lotadas deles. Cristãos que parecem cristãos. Há alguns que realmente não parecem nada, porque eles vivem, se comportam como se cristãos não fossem mesmo. Eles estão em negociata com o mundo. Eles estão pensando segundo o mundo. Mas há aqueles que, pela aparência, podem se estabelecer na igreja. O mundo está cheio deles. As igrejas estão lotadas deles. Gente que parece ser de Deus, mas que por fim o nega por suas obras. E ele julgará todos que apenas têm aparência. Ele julgará todos que apenas aparentam, mas que não são. E esta história relatada no Evangelho, esta narrativa, deve ser como uma exortação para nós como igreja. Devemos, qual figueiras, saudáveis e férteis, oferecer frutos ao Senhor, frutos próprios daqueles que realmente vivem para Deus. Não queremos uma religião aparente, irmãos. Não queremos ser uma igreja reformada apenas de aparência. Porque talvez a aparência de sermos reformados seja alguma coisa muito confortável para nós. Nós queremos de fato ser uma igreja bíblica. Nós queremos de fato ser uma igreja autêntica, cristãos autênticos, bíblicos autênticos. Por isso tenhamos cuidados com os títulos que em si mesmo não são maus, para que agarrados a eles como reformados, calvinistas ou qualquer outro, em si não são maus nem errados, não nos apoiamos neles para estabelecer apenas uma aparência, uma religião aparente, uma igreja aparente, uma vida cristã aparente. Mas que de fato seja, e que de fato apresente seus frutos, e que de fato quando o Senhor chegar perto dela, para dela colher frutos, Ele os encontre para a sua glória, para o seu louvor, para a sua majestade, para a edificação do seu reino.